Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e com saúde. Hoje no Falando Nisso, eu tenho primeiro a honra aqui de apresentar o colega que está comigo, o professor Cleilton Guimarães, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. E eu roubei aqui, eu furtei aqui um pedacinho da aula do mestre, que está trabalhando justamente hoje com a matéria de política pública. E falei, professor, podemos falar sobre a decisão importante envolvendo o ministro da Justiça, né? Houve a saída do ministro Cardoso e veio agora o ministro Wellington César Lima e Silva. E justamente nesse ponto que nós gostaríamos de conversar com vocês, e eu primeiro quero dar boa tarde e agradecer por ele ter permitido atrapalhar a aula dele. Professor Cleilton, muito obrigado, mestre. Obrigado, Ali. É um prazer aqui participar. O assunto é muito importante, é muito bom, então para mim é sempre um prazer dialogar com você sobre essas coisas. Pô, que legal, mestre Cleilton. Cleilton, é o seguinte, primeiro, gente, eu vou fazer o seguinte, vamos primeiro contextualizar o pessoal de casa. Claro que a gente vê na imprensa falada, escrita, tal, o que houve, mas eu gostaria, assim como o professor Cleilton falou, Ale, vamos trabalhar mais com uma linguagem somente para operadores da área jurídica? Não, todo mundo que assiste quer entender mais e discutir mais. Aliás, nas redes sociais anda uma intransigência muito grande, né, Cleilton, em relação parece que a vida se dividiu em dois partidos e um ofendendo o outro. A ideia não é essa, né? Nós estamos aqui discutindo o porquê que foi aventada essa questão. Então vamos entender o caso? Vamos lá. Eu selecionei aqui alguns trechos e sítios, seja do G1, da Carta Capital, e eu coloquei ali, ó. Escolhido nesta segunda-feira para ocupar o cargo de ministro da Justiça, no lugar de José Eduardo Cardoso. Lembra? Nosso ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, deixou a pasta, o José Eduardo Cardoso, para assumir a AGU, Advocacia Geral da União. O baiano Wellington César Lima e Silva atuou como procurador de Justiça, está aqui, ó, professor Cleilton Guimarães, poderia ser a mesma situação, por exemplo, em relação a um governo, seja de nível estadual ou federal, chefe do Executivo Estadual Federal. Legal, ele é do MP, o colega aqui em questão, da Bahia. Legal. Veja esse trecho ainda da Carta Capital. Quem é o Wellington Silva? Mestre em Ciências Criminais, doutorando em Direito Penal, Criminologia, tal. Em 95 foi a capital Salvador, como promotoria de Justiça e Assistência. Também ocupou vaga de assessor especial do Procurador-Geral de Justiça em 96, 99 e 2000. O que aconteceu, pessoal? Perdão. A juíza federal Solange Salgado, da primeira vara de Justiça Federal de Brasília, ela suspendeu agora, dia 4, sexta-feira, por meio de uma decisão provisória, liminar, a nomeação pela presidenta Dilma Rousseff do novo ministro da Justiça. Vamos entender então uma coisa. O presidente da República tem os seus ministros de sua confiança e um dos ministros foi esse. Porém, houve essa decisão, ela foi tomada por conta de um pedido, na última quarta-feira, de um deputado, Mendonça Filho, do DEM. Ele argumentou que a Constituição Federal proíbe membros do Ministério Público de exercerem outra função pública, salvo a de professor. Então, o caso, todo mundo entendeu o que está acontecendo aqui, não é? Depois tem aqui a AGU vai recorrer da decisão do TRF e tal, o Conselho Nacional do MP rejeitou o pedido para impedir o ministro. Então, desculpem ser mais simples aqui, professor, mas então, basicamente, nós estamos na seguinte situação. A ministra nomeou esse ministro vem de carreira do MP, o Cardoso foi para a AGU, o Conselho Nacional do Ministério Público, a priori, não há impedimento nenhum, mas o deputado foi a juízo e, por meio de uma ação popular, questionou isso. O despacho da juíza, Cleilton e colegas, que nós pegamos hoje, o professor Cleilton até mandou para mim depois, na ação ele argumenta, contraria, o que alegou o deputado, contraria frontalmente os comandos da lei maior, além de caracterizar um grave ato contra a moralidade administrativa. Enfim, professor, eu quero pesquisar um pouco mais, independente da tua opinião, do mestre Cleilton, não importa. Tá aí, ó, o processo é esse aí. Tá legal? Bom, professor Cleilton, primeira coisa, isso foi por meio de uma ação popular.
Então eu gostaria que o senhor tecesse rapidamente aí, ó, que eu até deixei aí a ação popular da Constituição na tela, para os colegas. É um dos meios aptos a fazer isso? A ação popular é uma garantia constitucional do cidadão comum para que ele se volte contra dois tipos de atos. Tá? Atos administrativos, praticados, portanto, por aqueles que são chefes, né, da administração pública ou chefes de algum setor da administração pública. Primeiro tipo de atos, os atos que vêm acompanhados de desvio ou abuso de poder administrativo. Em outras palavras, né, significa dizer atos que violam a lei ou o sentido da lei. Tá? E, portanto, qualquer ato que desvie, ou que seja um ato baseado no desvio de poder, no abuso de poder, né, ou que ofenda a moralidade administrativa, enfim, pode ser atacado pela ação popular. Pode ser atacado também pela ação popular qualquer tipo de ato da administração que ofenda o patrimônio público, né, seja o patrimônio público comum, seja, né, o patrimônio histórico, o patrimônio cultural. E ainda, né, qualquer ato que, de alguma maneira, viole as diretivas de proteção ao meio ambiente. Né? Atos naturalmente praticados pela administração pública, né, que eventualmente possam ocasionar algum dano ao meio ambiente. Por exemplo, uma licença ambiental mal dada para que uma empresa se instale em tal lugar, né, caberia em tese uma ação popular para questionar a validade dessa licença ambiental. Então, a ação popular é um instrumento vivo, rígido, histórico nas nossas constituições, né, e que aí está, e foi esse o instrumento que fez uso. E cuja legitimidade qualquer cidadão. Qualquer cidadão eleitor, portanto, aquele que, né, seja listado como eleitor. Eu até tenho uma tese de que nós deveríamos ampliar o rol dos legitimados, não só o eleitor, né, mas qualquer cidadão. De toda maneira, né, o cidadão eleitor tem a possibilidade, é legitimado a propor a ação popular. Um outro trecho também da decisão, mestre Cleuto, que nem é nosso foco aqui, mas para os colegas, principalmente que o senhor tem muitos alunos aqui que prestam concurso, e que eu achei interessante, meio minuto aqui destinado a isso, foi que no trecho da decisão, a juíza comenta aqui algo que sempre cai em prova, galera. É clássico o entendimento que a ação popular é de competência de primeiro grau, independentemente da autoridade que figure como réu na ação, não havendo se falar, portanto, incompetência por prerrogativa. Isso é importante lembrar também, né? Porque essa decisão pode cair e o sujeito tem de lembrar desse detalhe. Quando envolve presidente, governador, o aluno pode achar, não, essa ação popular tem prerrogativa. Não, não tem. É prerrogativa de primeiro grau. A competência é já coisa definida há séculos, né, de juiz de primeiro grau. Beleza. Professor, os dispositivos, alguns o senhor pediu para eu colocar aqui. Agora eu pergunto para o senhor. Andou bem a juíza nessa decisão? É o seu sentir que realmente, no caso desse procurador de justiça, vamos dizer assim, auxiliar o chefe do Poder Executivo não fica tão bem para esse procurador? Ele teria realmente, como disse ela, de sair do MP, exoneração ou o que seja, e aí sim ser o ministro? Como é que o senhor pensa sobre isso, mestre? Muito bem. Esse é um caso antigo, né? É um caso bastante antigo. Há uma discussão muito antiga no âmbito do Ministério Público, né, e no âmbito do próprio Conselho Nacional do Ministério Público e também no próprio âmbito do Supremo Tribunal Federal. Vejam o que aconteceu. A presidenta Dilma Rousseff nomeia como seu ministro da Justiça em lugar do Zé Eduardo, que vai para a AGU. Aliás, para quem não sabe, a primeira AGU, né, contou com o Zé Eduardo Cardoso, ele que instalou a AGU no país, se a memória não me trai. Né? Naquela época ele volta então para a AGU, né, para o seu posto lá, que era um posto que ele já conhecia bem. Né? O Zé Eduardo é um excelente técnico, é um excelente profissional do direito, professor, lecionamos alguns anos juntos. Mas ela nomeia o procurador de justiça, membro do Ministério Público da Bahia, ex-procurador-geral, por sua ligação com Jacques Wagner, um ministro, né, que também é baiano. Ela nomeia o Wellington como o ministro da Justiça. É claro que nós vamos descontar aqui a questão política. Por que o deputado entrou em juízo? Isso não é um problema nosso. É claro que há um antagonismo político, é próprio da política.
mas nós estamos discutindo aqui o que é jurídico, né? Aquilo que é jurídico. O que argumenta esse deputado? Ele diz, membros do MP não podem participar de governos. Existe uma vedação, e essa vedação é constitucional. O trecho que o senhor pediu para colocar ali, inclusive, então, está aqui isso. O artigo 128, vocês notem bem, né, está dito por duas maneiras, por duas formas. Né? Membros do Ministério Público só podem ter uma outra função pública além das que exerce. E essa outra função pública é o magistério. Certo. Então, eu, por exemplo, sou membro do Ministério Público e tenho uma outra função pública. Eu sou professor de Direito em uma faculdade pública, que é a Faculdade de São Bernardo do Campo. Então, eu posso acumular essas duas posições, porque a Constituição me favorece. A única possibilidade que eu tenho de ter um cargo público, uma função pública, é esta, ser professor. Ok. O segundo motivo é o motivo que está na linha logo abaixo. Exercer atividade político-partidária. Nenhum membro do Ministério Público pode exercer atividade político-partidária, porque isso é incompatível com a missão institucional. A missão institucional é uma missão de controle jurídico da administração pública. Então, é óbvio que quem aceita um cargo, né, numa administração pública qualquer, no plano municipal, no plano estadual, no plano federal, e um cargo de primeiro nível, passa a ter uma vida, né, queira ou não queira, político-partidária, porque todo governo, né, tem uma feição político-partidária. E, de modo direto ou indireto, aquele que ocupa esse cargo, claro, estará atrelado a um programa ideológico, político, partidário de poder. Né? Então, o meu colega Wellington, e eu sequer o conheço, o que sei sobre ele sempre é bom, né? As notícias que sobre ele existem sempre são boas, como bom profissional, como excelente procurador-geral que ele foi, não é disso que se trata. Mas o fato é que se ele se engaja num cargo, né, de visibilidade, de importância para o governo como esse, ele fará parte de um governo que é um governo alimentado por um esquema partidário, político e ideológico de poder. Então, é óbvio que ele terá de rezar pela mesma cartilha. Né? Então, as vedações constitucionais foram ali estabelecidas em 1988, por quê? Porque o Ministério Público se equipara à magistratura. E na magistratura a isenção é parte da responsabilidade pública, não é, do cargo. A isenção político-partidária. Aqueles que trabalham, né, na magistratura e no Ministério Público devem estar absolutamente isentos, né, de uma ligação político-partidária. É claro que isso não exime cada um de nós de ter as suas próprias opiniões políticas ou até ideológicas. Mas o fato é que no o exercício da nossa missão e da nossa atribuição, né, e da competência, no caso da magistratura, exige uma isenção político-partidária, daí as vedações. Até porque, como é que se controla o poder segundo as normas constitucionais? Através da atividade da magistratura, e o Ministério Público tem uma grande parte nisso, já que é ele, né, uma das suas atribuições, uma das suas funções, evidentemente é o controle das decisões políticas ou não provenientes dos poderes de Estado. Logo, né, não dá para você associar o membro do Ministério Público a uma atividade política, porque isso é obviamente contrário ao próprio espírito do Ministério Público. São missões absolutamente incompatíveis. E gostaria também de citar, professor, que ontem mesmo, quando eu convidei o mestre Cleuton, será que dá para a gente bater um papo sobre a questão do ministro e tal? E o professor falou, a lei justamente, já me debrucei sobre esse assunto, porque já enfrentou, durante a carreira toda, todo mundo sabe que o Cleuton tem um histórico excelente no MP, já enfrentei questões parecidas. Falei, então me deixa estudar um pouco, e eu fui fazer minha lição de casa. Falei, Cleuton, achei aqui eu não havia visto ainda a decisão da juíza. Falei, Cleuton, eu achei aqui uma ação direta de constitucionalidade, vê se isso tem a ver. Ele falou, opa, coloca isso na tela, porque, e aliás foi citado isso no julgado. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês, pessoal, às vezes o colega não é da área jurídica, quando se fala em uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, ela tem efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública. Nessa ADIM, envolvia
um caso de Sergipe, só para você lembrar, o afastamento do membro do parquê, é o Ministério Público, tá? Que vem ali a expressão. Para exercer outra função, viabiliza-se apenas nas hipóteses de ocupação de cargos na administração superior do próprio MP. Legal. Agora, a parte que eu vou ler eu achei interessantíssima. Cargos de ministro, secretário de Estado, Distrito Federal, secretário de município da capital ou chefe de missão diplomática não dizem respeito à administração do Ministério Público, ensejando, inclusive, se efetivamente exercidos, indesejável vínculo de subordinação dos seus ocupantes com o Executivo. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, no caso ali, envolvendo a questão sergipana. Ok? Então, esse julgado foi colocado num dos trechos da decisão, Cleuton, e vem ao encontro do que o senhor acabou de falar. Perfeitamente. Então, repare, o Supremo Tribunal Federal tem decidido reiteradamente, via ADIM ou via mandados de segurança, essa impossibilidade de o membro do Ministério Público participar de governos, né, em posições quaisquer, porque isso é incompatível com a atribuição. A presidenta Dilma e o ministro da Justiça, né, empossado por ela, o meu colega Wellington, defendem-se dizendo que o Conselho Nacional do Ministério Público, não é, ratifica, entende que é possível. O Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão de controle externo do Ministério Público, onde tem assento membros do Ministério Público do país todo, dos ramos diversificados do Ministério Público. Não sei se o Ale pode colocar aí. Olá. Nós temos aí o Ministério Público para vocês verem. Né? Tem lá um esquema, nós temos aí um esquema ali. Olha quantos ministérios públicos existem. Nesse conselho tem assento representantes desses ministérios públicos, do trabalho, militar, federal, estadual, né, etc. e tal. Né? E tem assento também membros da advocacia e membros da magistratura, né, federal e estadual. O Conselho Nacional do Ministério Público reinterpretou a Constituição, mesmo sabendo que o Supremo tinha um posicionamento contrário, entendendo que membros do MP podem sair da carreira para assumir posições políticas que sejam compatíveis com a sua atuação. É nesse raciocínio que se escudou o ministro Wellington e a presidenta Dilma, né, para dizerem, olha, é legal a nomeação porque, afinal de contas, ser ministro da Justiça é compatível com a posição de promotor, porque ambos trabalham em prol da realização de justiça, ordem jurídica, em tese, etc. e tal. Não é? Então, esta ideia do CNMP. O CNMP, na verdade, age bem nesse caso, está vendo? O Conselho Nacional do Ministério Público, né, agiu bem naquela hipótese? Claro que não, porque essa função não é compatível. O ministro da Justiça não vai para lá para trabalhar questões jurídicas, ele vai para lá para trabalhar questões políticas que envolvem o mundo jurídico, o que é uma coisa completamente diferente. Né? E, obviamente, essa decisão do Conselho Nacional do Ministério Público é ofensiva aos parâmetros das decisões que devem prevalecer, que são as decisões do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, mestre Cleuton, a parte aqui que eu coloquei, onde também eu pesquisei e consta do julgado, o parecer aqui a manifestação aqui do Conselho Nacional do MP, diametralmente oposta ao julgado, por favor, ao julgado que eu li do STF, dizendo que cargos de secretário de Segurança do Meio Ambiente estão de acordo com os parâmetros e a pertinência exigida. Veja que, ao colocar isso, ainda há na decisão uma importante lição doutrinária da professora Maria Silva, que eu vou pedir para o mestre para deixar ler, quando coloca aqui o seguinte: a nomeação de membros do MP para ocupação de cargo em comissão... Explica quem é a professora Maria Silva, porque senão o pessoal vai achar que é qualquer autora. Nós estamos falando realmente das maiores autoridades em direito administrativo no país. Uhum. E nesse ponto colocado,
claríssima, claríssimo o que é dito aqui. A nomeação do MP para ocupação de cargo em comissão viola o mínimo ético a que está sujeita a administração pública. E ainda vai além aqui, ó. Ainda vai aqui, ó. O exercício de função política pelos membros do MP, e corrobora com o que o mestre acabou de falar, fere moral administrativa, porque coloca em dúvida a credibilidade de uma instituição que existe para proteger a sociedade contra qualquer tipo de atos ilícitos contra ela praticados. Quem atuará em nome da sociedade contra os atos ilegais praticados pelo Poder Executivo, quando aquele que a devia proteger exerce função de confiança desse último? Agora, apesar da decisão do STF, desse posicionamento, e que eu concordo com o professor aqui, com tudo que foi dito, e com a decisão, eu achei interessante, professor, o que foi colocado ao final, onde ela coloca: defiro o pedido de liminar para assustar os efeitos do decreto pela presidente, mas um trecho muito importante. Isso não impede, não vi ninguém falando isso ainda, isso não impede o senhor Wellington César Lima e Silva seja novamente nomeado no cargo de ministro de Estado de Justiça, desde que haja o necessário desligamento por exoneração ou, se for o caso, por aposentadoria do cargo que ocupa desde 1991 no Ministério Público do Estado da Bahia, a exemplo do que for formulado no pedido inicial. Eu achei isso muito importante para as pessoas entenderem, para não ficar aquela coisa, me perdoem aqui, pessoal, que foge de uma questão tão técnica quanto essa, e a questão ficar discutindo se é alguém politicamente. Eu aqui não estou com. Meu intuito não é esse, de ficar discutindo o partido A ou B. Ele pode ser o ministro, segundo a juíza, mas desde que haja o tal desligamento. É isso, ela tem razão, porque aqueles que querem participar ativamente da atividade política deixam o Ministério Público. Aqui em São Paulo nós temos um exemplo nesse sentido. O atual secretário de Segurança, Alexandre Moraes, foi promotor de Justiça. Era membro do Ministério Público, era meu colega. Resolveu ter uma vida política ativa. Ele desligou-se do Ministério Público, pediu exoneração, deixou a carreira porque ele é constitucionalista, acho que ele devia saber bem consigo mesmo da impossibilidade de prosseguir fazendo as duas coisas concomitantemente. E por isso mesmo ele deixa. Aliás, aqui nesse particular, há uma coisa a ser ressalvada. Perceba que a juíza capta bem. A Constituição não diz que o Ministério Público é um órgão de Estado, da estrutura do Estado. Ele é um órgão que tem, embora ele esteja na estrutura política do Estado, porque ele não poderia ficar fora disto, a sua missão principal não é a mesma missão dos órgãos de Estado comum. A sua missão principal é a defesa da sociedade contra os órgãos de gestão do Estado. Por isso que muitos dizem que o Ministério Público não é filiado nem ao Executivo, nem ao Legislativo, nem ao Judiciário, porque ele goza de uma posição em que a proteção que ele faz é uma proteção daqueles que são atingidos pelos atos dos administradores ou, portanto, daqueles que administram a estrutura do Estado. O Ministério Público defende a sociedade. Então, ele não pode se aliar aos órgãos de Estado, porque a sociedade fica descoberta. E essa é a questão. E cabe aqui dar um testemunho de quem litigou nesse sentido, de quem batalhou. Eu, por exemplo, nessa decisão do CNMP tomada por referência, uma das partes que estava lá era eu, do Ministério Público de São Paulo, quando procurei influenciar o Conselho Nacional do Ministério Público numa direção inversa àquela que ele tomou. Mas, desde aquela época, nós enfatizávamos isto, crendo no perigo desta ligação político-partidária dos membros do Ministério Público. E, naquela ocasião, eu me vali, naturalmente, de uma posição de um constitucionalista valoroso, que é o professor Zé Afonso da Silva, com quem eu dialoguei, conversei, e quem, por exemplo, me mostrou manifestamente uma posição contrária. Como a professora Maria Silvia, ele também é contrário à possibilidade de qualquer membro do Ministério Público sair para uma atividade política, especialmente depois da Constituição, depois da emenda 45 à Constituição. Então, de fato, se tivermos que dizer sobre o que é correto, correta é a decisão da juíza que impede a presidenta de nomear o meu colega ministro da Justiça. Ok? Mas
né? Isto se quisermos ficar com a decisão do Supremo e se ainda formos uma sociedade democrática na qual quem dá a última palavra sobre a Constituição é o Supremo e não outro órgão qualquer. Sendo assim, né, achamos que a juíza tem absoluta razão, Ale. Bom, mestre Cleuton, eu sou um privilegiado, por graças a Deus, aprender cada vez mais com colegas desse nível, né? Então, eu quero agradecer a sua presença. Quero dizer para vocês, me perdoem os colegas da área jurídica, às vezes eu tento mastigar um pouco mais, é que eu dou aula e eu tenho colegas que não são da área jurídica e que precisam entender as coisas de forma mais aprofundada. Então, às vezes, eu tento aqui colocar algumas coisas um pouco mais simples, mas eu acho que ficou muito legal, ficou muito claro, cristalino para todo mundo. Professor Cleuton, muito obrigado pela forma como colocou isso para todo mundo e sempre com muito respeito a todas as opiniões aqui envolvidas. Muito obrigado. Obrigado, Ale. Obrigado a todos também. Até mais. Valeu!